que me traz à tribuna é registrar a audiência pública que aconteceu no Poder Legislativo, onde nós debatemos a situação de aproximadamente 300 servidores públicos municipais, em sua grande maioria da saúde e da educação de Goiânia, e que, no ano de 2012, contraíram um débito perante o Banco Gerador. E esse débito vem se avolumando ao longo dos anos, onde está evidente que é juros sobre juros. E após um debate muito produtivo, um debate onde eu podia dizer até acalorado, mas eu acredito que vai trazer um resultado muito importante, muito significativo para esses aproximadamente 300 servidores que estão tendo um desconto mensal, mês após mês, ao longo de todos esses últimos anos, e não ver esse débito se encerrar, como se o débito fosse um débito eterno, um débito impagável. E aí eu quero registrar a presença de diversas pessoas que enalteceram e fizeram com que a audiência pública pudesse ser bastante produtiva. Vou começar pelo presidente em exercício na audiência pública, o vereador Pedro Henrique, que deu um show, presidente. Sei que Vossa Excelência não é de faltar, mas se tiver algum compromisso inadiável, pode ficar tranquilo que a Câmara está em boas mãos, sendo conduzida pelo nosso vice-presidente Pedro Henrique. Vossa Excelência, que chegou no final da solenidade, com certeza tinha outro compromisso muito importante, mas eu quero registrar também a participação e a presença importante do vereador Bruno Salsa e da vereadora Aninha Diamante, que deu aqui um discurso emocionado, dizendo aquilo que todos nós gostaríamos de dizer naquele momento. Também teve a presença do doutor Edson Regis, que é o advogado do SIMOS, que é o Sindicato da Saúde, e do SIMPRONG, o Sindicato da Educação. O PROCON teve uma participação decisiva nas pessoas da doutora Thaisa Ferreira, representando o PROCON Goiânia, do doutor Cleiton Fernando, representando o PROCON Pernambuco, e da advogada doutora Daniele Sena, que esteve à frente do PROCON nos últimos anos e é uma profunda conhecedora deste assunto, porque esse assunto vem sendo empurrado pela barriga, não é de hoje, mas a partir de agora nós podemos dizer: existe uma luz no fim do túnel, e nós não mediremos esforços para demonstrar em ações a nossa solidariedade a esses servidores. Ao final, eu vou dizer o acordo que foi feito e que nós vamos continuar vigilantes para que esse acordo seja honrado, e ele não sendo honrado, iremos procurar o Ministério Público, que infelizmente não se fez presente na audiência pública. Eu tenho que fazer esse registro, porque se o Ministério Público tivesse feito presente e escutado alguns relatos de servidores que estão sofrendo nos últimos anos, teria, assim, de uma importância muito grande. Mas eu, como eu disse na audiência pública, eu sou otimista. Espero que esse acordo seja honrado e que isso venha para minimizar o sofrimento desses servidores. Porque teve servidor que aqui colocou na tribuna da casa:
que tomou, por exemplo, que contraiu um débito de R$6.000, já pagou 18 e ainda está devendo 30. Teve servidor que não contraiu débito nenhum. E o débito hoje é gigantesco. De um juros sobre juros, que é pior do que o juro do agiota. Mas eu vou continuar registrando aqui as presenças. A presença do pessoal da prefeitura, quem representou o prefeito aqui na audiência pública foi o procurador do município, doutor Gilmar Serra, mas também se fez presente, e é importante registrar, o secretário de administração, Jones Pimentel, e o chefe de gabinete, Rayan Aranha. O banco encaminhou 2 advogados para que o representassem, doutor Silvio Valença e doutor André Paiva. E a gente, mesmo não concordando com o que esse banco vem fazendo com os servidores nos últimos anos, mas a gente tem que saber diferenciar. Aqui estavam 2 profissionais, 2 advogados que vieram representando o banco, e a presença deles foi muito importante, porque todo aquele debate de uma audiência pública que começou aproximadamente 2h30 e terminou aproximadamente 7h da noite, de um debate acalorado, mas que, se o banco não estivesse presente, aquela audiência pública teria terminado muito antes, teria sido uma audiência pública muito rápida, porque não adiantava falar para nós mesmos. Foi importante os advogados do banco se fazerem presentes e assinarem a ata de um compromisso que foi feito e que a gente vai ficar vigilante para que seja cumprido. Quero registrar também a presença de muitos servidores da saúde, nas pessoas da presidente do CIMOS, Fabíola Maria, e do vice-presidente, Givaldo Lopes, e registrar a presença dos servidores da educação, nas pessoas da presidente do SIMPRONG, Vanessa Camelo, e do professor Manuel Messias. E quero agradecer a todos os funcionários da Câmara que ficaram aqui nas dependências do Poder Legislativo até o final, até 7h da noite. É sempre muito complicado citar nomes, mas eu registrei aqui o nome de alguns, começando pela nossa redatora de ata, Marilene, que conseguiu colocar no papel, de forma fidedigna, o que foi aqui debatido. E fazer uma ata daquela não é fácil. Não é fácil fazer nenhuma ata, mas uma ata de uma sessão ordinária, de uma para outra, muita coisa se repete, então já se tem o modelo, o padrão, fica mais fácil de ir fazendo as alterações. Mas a ata de uma audiência pública daquela, onde vem um advogado e coloca uma tese, vem outro, coloca outra, e ela ali, coitada, conseguindo produzir a ata. Então eu quero agradecer muito a ela. Agradecer também a nossos assessores, Wilfred Gadelha, que se fez presente do início ao fim, e inclusive disse que a audiência pública foi, por demais, enriquecedora e esclarecedora. O assessor Helder Gadelha, a nossa amiga Sandra, que ficou na água e no cafezinho o tempo todo, o pessoal da segurança, Sandro, Paulinho, enfim, eu sei que vou esquecer o nome de alguns, como já estava esquecendo do pessoal da comunicação, Felipe Andrade, mas enfim, sintam-se todos abraçados e agradecidos, porque aquele debate tinha que acontecer. E os servidores que aqui estiveram presentes e os servidores que tomaram conhecimento do que aqui foi debatido estão parabenizando essa casa por ter promovido esse debate, um debate que já deveria ter acontecido antes, mas que tudo tem o momento certo de acontecer. E que nós conseguimos fazer
um acordo, e eu gosto de ser muito justo. A doutora Daniele Sena foi muito importante. Nós conseguimos fazer um acordo onde vai haver uma audiência para cada um desses 300 servidores. Uma audiência onde a Câmara vai acompanhar, eu vou me fazer presente e os demais serão convidados. Uma audiência, uma por uma, para debater cada débito, para passar o pente fino e ver quem já pagou o débito, que esse desconto cesse. Quem tiver algo a pagar, que seja apresentado o débito, para que ele possa ser pago de uma vez por todas. O que não pode é se existir um débito eterno. Um débito que, se você pergunta ao servidor quando é que vai acabar o desconto na sua folha de pagamento, o servidor não sabe, porque o banco não informa. Porque quando o servidor liga para o banco, cai numa secretária eletrônica que começa, se já é cliente, aperte 1, se não é, aperte 2, CPF, não sei o quê. Depois de 40 minutos, 1 hora de telefone, a ligação cai e nada é resolvido. E isso foi dito aqui, nessa tribuna, pelos próprios servidores, na presença dos advogados do banco. O sindicato e Fabiola deu aqui um discurso emocionado, demonstrando a peregrinação que o SIMOS, o Sindicato da Saúde, fez para ter contato com esse banco. É por isso, Wilfred, eu agradeci o seu empenho, o seu trabalho nessa audiência pública e dos demais, que eu faço questão de registrar a falta do Ministério Público. Teria sido muito importante a presença do Ministério Público aqui, porque se tivesse escutado tudo que foi dito, certamente iria ingressar com a ação civil pública, pelo desrespeito que vem sendo praticado com esses servidores nos últimos anos. Esses servidores que são consumidores, e daí a importante presença do PROCON. Eu confesso que o que está sendo praticado, e eu espero que agora venha a cessar, é um verdadeiro golpe no servidor público municipal. Servidores que acreditavam que estavam contraindo um empréstimo consignado. E não era um empréstimo consignado, era um cartão de crédito, onde os juros só faz crescer. E por isso que alguns servidores só tomaram conhecimento aqui na audiência pública, porque esse débito nunca acaba. Um desconto que começou em 2012 e está até os dias atuais. De servidores que chegaram a dizer, e assim, na maioria dos casos, eu acredito que isso não corresponde, mas não é que o servidor esteja com má fé, é porque ele contraiu um contrato sem nem saber o que estava contraindo, porque não foi explicado. E já não foi explicado para que o servidor contraísse esse débito. Porque se fosse explicado as minúcias, com certeza muitos não queriam entrar nessa bola de neve. Então, o banco, para oferecer esse serviço, facilitou de todas as formas. Depois que o débito já estava contraído, então, vem nos últimos anos negando informações. E os servidores pagando, onde teve servidores que vieram aqui e disseram, então quer dizer que a gente só se livra desse débito quando morrer. É um débito eterno. E isso não existe. E a gente precisa estar sempre ao lado do povo de Goiânia, ao lado dos nossos servidores. Onde essas audiências que irão acontecer, em torno de aproximadamente 300 audiências, serão acompanhadas e dirigidas pelo PROCON, mas a Câmara vai ter acesso de participar. E eu faço questão de participar porque eu quero ver se o acordo que foi firmado será honrado. Em não sendo, vou bater na porta do Ministério Público com a ata da audiência pública
para que o Ministério Público tome parte, cumpra o seu papel. Porque, num debate importante como esse, o Ministério Público, com todo o respeito que tem aos procuradores, aos promotores de Goiânia, promotores preparados, promotores responsáveis, mas que no momento onde 300 servidores estão sendo atingidos, eles não podem faltar, ou pelo menos mandar um representante para tomar conhecimento ao vivo do que está acontecendo. Porque a gente viu aqui alguns relatos que são verdadeiros absurdos. É um desrespeito que o servidor público municipal passou nos últimos anos. E a gente vai estar ao lado do Simos, vai estar ao lado do Simprong, vai estar ao lado desses servidores, vai estar ao lado do PROCON, vai estar ao lado de tudo aquilo que seja bom para o povo de Goiânia e para os nossos servidores. Então, senhor presidente, meu tempo se esgotou, mas eu não poderia deixar de registrar a importância dessa audiência pública. Foi um debate de alto nível, foi um debate esclarecedor e que a gente espera que o que foi produzido nessa audiência pública realmente venha para solucionar esse problema e fazer com que os nossos servidores possam ter mais saúde, mais educação, mais lazer, porque na hora que um débito como esse se encerra, e eu não estou aqui em momento nenhum pregando o calote, nunca foi esse o nosso objetivo, e nem é dos servidores, se ainda existe algum débito, que ele seja apresentado e que ele se mostre formas de se solucionar esse problema. Porque quando se está devendo ao banco, o banco faz proposta para que aquele débito seja encerrado. O que não pode é um débito eterno. E aí eu encerro minhas palavras agradecendo a presença de todos que compareceram, que contribuíram com esse importante debate, demonstrando que o Poder Legislativo vai estar sempre ao lado de tudo aquilo que for bom para o nosso servidor, que for bom para Goiânia. E a partir desse mês agora, de julho, já vão começar as audiências, onde serão aproximadamente 10 servidores por dia, de 10 a 15 audiências por dia. Então, num espaço curto de tempo, os servidores vão ter, no mínimo, esclarecimento do que está acontecendo. Vão ter, no mínimo, a oportunidade de saber quando esse débito encerra. Então, vão poder se planejar para que eles possam, ao encerrar esse débito, poder investir melhor na sua saúde, na sua educação, no seu lazer, nos seus filhos. E, em alguns casos, eu não tenho dúvida que vai acontecer, de débitos que já estejam encerrados e o que foi pago de forma ilegal e arbitrária, que seja devolvido para o servidor em dobro. É isso que determina a lei. Então, a gente vai ficar vigilante e, a qualquer momento, se for necessário, tenho certeza que o presidente assim vai autorizar, vamos fazer com que a nossa assessoria jurídica ingresse também neste problema, porque se há um problema dos servidores, é um problema nosso. Por fim, senhor presidente, agradeço mais uma vez a Vossa Excelência, porque não mediu esforço de marcar a audiência pública na data que foi escolhida pelos servidores, porque essa data foi uma data de comum acordo, ajustada entre o PROCON, entre os sindicatos e entre o banco também. Não adiantava a gente fazer uma audiência pública como essa antes, mas que não tivesse o compromisso de o banco comparecer e escutar aqui importantes relatos que os servidores registraram na tribuna dessa casa. Então, foi uma audiência histórica e, dizendo o que disse nosso assessor Wilfredo Gadelha, que, pela experiência que tem, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, assessor em diversas legislaturas, ele disse que poucas audiências tiveram um resultado tão produtivo como esta atual. Então, a gente tem que registrar o trabalho que a Câmara tem feito e que vai fazer até o final. Até esse problema ser solucionado, nós estaremos vigilantes, nós estaremos sendo diligentes para que, ao final, os servidores tenham, no mínimo, a consciência
de que tudo aquilo que estava ao alcance da Câmara foi feito. E esse é o nosso compromisso.